O Ministério Público de Sergipe ajuizou uma ação civil pública para resolver irregularidades nas obras que foram realizadas nas avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e José Carlos Silva. Olha, a ação também busca compensação ambiental e urbanística. A ação civil pública contra Aracaju foi um movimento feito pelo próprio Ministério Público de Sergipe, que percebeu algumas irregularidades nas obras de alargamento das avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e José Carlos Silva. O problema é que as intervenções descumpriram o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade, além das normas de acessibilidade. Um projeto desastroso. O Ministério Público elaborou uma informação técnica informando que algumas normas do plano diretor foram descumpridas, normas de acessibilidade e também a resolução 738/2018 do CONTRAN. Então, nós elaboramos essa ação objetivando uma compensação ambiental de caráter urbanístico ou o pagamento de um dano coletivo. A grande preocupação da atual gestão do município de Aracaju é cometer o crime de improbidade fiscal. Por isso que um documento já foi elaborado e encaminhado para a Procuradoria-Geral do município. É preciso que o aracajuano entenda que quando foi feita uma obra, quando foi gasto dinheiro público para fazer qualquer tipo de obra, mesmo que seja em prol mesmo da população, outra gestão chegar e simplesmente quebrar e mudar, a gente está gastando dinheiro público. Então precisa ser revisto, tem que ser mandado para a PGM, para que a gente avalie a possibilidade jurídica e legal da gente conseguir rearborizar aquele trecho. A gente não acredita também que a compensação é feita de 1 para 1, ou seja, tira 256 árvores e replanta 256. A gente acredita que o mínimo é o dobro. Então, sim, já foi compensado, as árvores que já foram tiradas já foram plantadas na gestão passada, mas que as pessoas não conseguem ver, porque elas foram plantadas mudas muito pequenas, com uma taxa de mortalidade muito alta. O que a gente quer? A gente quer replantar e a gente já começou. Em relação à mobilidade urbana de veículos, pedestres e ciclistas, também é uma grande falha, especialmente por ser corredores de grande movimentação. A gente, quando está falando de mobilidade, está falando de pessoas andando na rua. Então, a gente tem que pensar na mobilidade das calçadas. A gente está falando de pessoas utilizando bicicletas, então a gente precisa de ciclovias ou ciclofaixas. E o que, infelizmente, a gente não consegue encontrar na nossa cidade, que é tão atrativa para isso, porque a gente tem uma topografia reta, né, que facilitaria todo esse deslocamento, mas a gente precisa de uma infraestrutura rodoviária, uma infraestrutura urbana para permitir esse tipo de movimentação, né? A especialista ainda destaca que as calçadas e o replantio devem ser pontos a serem levados em consideração em caráter de urgência e com a utilização de técnicas que favoreçam a todos. A responsabilidade de cuidar das calçadas é do proprietário do lote, mas ninguém sabe o que deve ser feito. Então precisa se pensar numa regulamentação disso para conseguir ter uma pavimentação adequada para o deslocamento dessas pessoas e incorporar dentro desse processo a questão da arborização urbana, né? Em uma entrevista no Balanço Geral Sergipe, o superintendente da SMTT de Aracaju também pontuou os erros cometidos pela última gestão. Por mim, desmanchava tudo porque foi tudo feito errado. Então deveria se desmanchar para fazer da maneira certa. Primeiro que você tirou mais de 300 árvores e não repôs nenhuma. Não tem reposição dela, a avenida virou um inferno. Para quem mora naquela região ou tem comércio, virou um calor insuportável, porque o asfalto, você sabe muito bem que ele absorve o calor, pela cor preta do asfalto, ele absorve o calor e não tem nada que faça esse calor dissipar, porque não tem mais árvores na avenida. Então, já começa por aí. O segundo erro é a questão do corredor de transporte, totalmente feito de maneira equivocada. Eu já falei isso para você aqui, já falei fora daqui. Então é preciso refazer. Agora, quando você fala que foi gasto 140 milhões de reais para fazer aquilo que está ali e não ter retorno nenhum para a população, e você chegar lá de pronto e desmanchar, aí tem que ser feito um trabalho muito mais consciente, muito mais estudado, com muito mais propriedade. A ação também pede o pagamento por indenização por dano moral coletivo. Caso as medidas não sejam cumpridas, o MP solicita à Justiça multa diária, com valores revertidos ao Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados. A Justiça ainda vai avaliar a proposta dos réus. Se verificado pelo Poder Judiciário que essas irregularidades realmente ocorreram, o poder público municipal deverá fazer uma compensação ambiental, por exemplo, executando uma praça, ou o pagamento de um dano coletivo a ser
fixado em indenização pelo Poder Judiciário.